aí de influenciador que, tipo, tenta te vender um produto que é uma merda, mas porque eles receberam um mimo, assim, da produtora pra mentir, né? Eles acabam dando informações, omitindo defeitos. Cara, é muito. Então, é uma proporção muito grande de influenciadores que fazem isso. Então, eu dou total razão quem desconfia, sabe? Ninguém mais critica sério quando recebe uma parceria. Quer editar vídeos como um verdadeiro profissional? Aprenda a dominar o Vegas Pro de forma prática e direta no curso do Fabuloso. Sim, aquele rapaz que faz uns vídeos hilários mostrando as mazelas de algumas regiões do Brasil e do mundo. No curso, você vai descobrir desde o básico da edição até técnicas usadas por criadores do YouTube, cortes dinâmicos, efeitos, transições, áudio profissional e muito mais. E além de todo o conhecimento, você ainda vai receber um pack de mais de 300 efeitos de áudio para elevar ainda mais a sua edição. Usando o meu link na descrição e comentário fixado ou o QR Code na tela, você vai conseguir 30% de desconto. Transforme suas ideias em vídeos incríveis e leve o seu conteúdo para outro nível com o método do Fabuloso. Simbora, a Haru perdeu tudo, a justiça foi brutal, não adivinho, simbora. Uma crítica sobre O Senhor dos Anéis terminou em processo, acusação pesada e uma derrota humilhante na justiça. E o mais impressionante é que essa história inteira talvez nunca tivesse acontecido se uma única fala num podcast não tivesse incendiado tudo. Porque depois disso vieram acusações de misoginia, pedidos de censura, dezenas de vídeos reagindo ao caso e uma batalha judicial envolvendo alguns dos maiores nomes da bolha nerd brasileira. Só que quanto mais tentavam apagar o assunto, maior ele ficava. E hoje eu vou te mostrar toda essa cronologia dessa treta, desde os vídeos defendendo anéis de poder, passando pelas críticas sobre publicidade e patrocínio, até o momento em que 6 youtubers e o próprio Google foram parar na justiça num processo que pedia mais de 120 mil reais e a remoção de dezenas de conteúdos da internet. O dia que a Haru perdeu feio na justiça. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Pessoal, um recadinho rápido aqui a respeito da nossa live que a gente fez ontem lá, ensinando você a como ganhar dinheiro com a Shopee. Eu quero primeiramente agradecer todo mundo que depois empreender a Recode, que é bem influenciadora de conteúdo. O curso do Fabuloso é melhor. Clica no curso do Fabuloso, meu link tá no comentário fixado e é isso aí. Nerd, conhecida por resenhas de séries, filmes, cultura pop. Do outro lado, estão criadores como o Gigante Richard, Ramsés o Pequeno, Wagner Tomazoni, do canal Tragicômico, Gabi, Sakura e Tio Fred. Todos foram arrastados por um processo judicial que durou mais de um ano. Tudo começou lá em 2024, quando a Haru passou a postar uma série de vídeos elogiando Anéis de Poder, adaptação do Senhor dos Anéis aí do Amazon Prime. Além dos elogios, ela também foi a público rebater as críticas que a galera fazia à série, chegando a dizer que, por amar o Senhor dos Anéis, amava tudo que estava relacionado à franquia. Foi então que o Gigante Richard ele apareceu com um vídeo analisando esse conteúdo, né, onde ele... Mano, nem tudo... Você sabe que em tempos como esses, nem tudo que é relacionado... Especialmente se tratando desses serviços de streaming, nem tudo que é relacionado a uma franquia é bom, né? Os caras vandalizam a obra sem dó nem piedade. Então, pra mim, não tem essa não. Podem sim, eles podem e vão vandalizar uma obra pra colocar ideologia ou sei lá. Você é contra a laceração ou prefere que o lanche venha... Não, cara, calma lá. Por que vocês estão achando que o cara batizou meu lanche, velho? Fiz nada. Eu só queria que o cara trouxesse meu bagulho, tá ligado? Se ama qualquer coisa só por causa do logotipo, iria amar a bosta se tivesse logo? Então, mano. discordava dos elogios que ela fazia à série. Ele discordou da postura de fã incondicional, argumentando que o selo de uma franquia não obriga ninguém a engolir um produto ruim. Você acha graça em detonar e odiar tudo aquilo que você ama, não vai ter felicidade nenhuma que chegue no seu coração. Não, mas isso é um raciocínio que não faz o menor sentido nem se você estiver fumado, porque não é uma questão de achar graça em detonar, é uma questão de que se você não detonar, simplesmente as coisas nunca vão mudar numa direção de qualidade maior. Ou você critica, ou você começa a tolerar tudo que lançam e jogam no teu colinho, e você fala que
tudo que tá uma merda tá maravilhoso, porque sim, isso é a personificação do não vi e já amei. É aquele tipo de fã que se sente obrigado. Você está dentro de uma senzala ideológica onde você não pode discordar de nada, simplesmente porque tudo que tem a etiqueta daquele produto, você é obrigado a amar. Haru, isso não faz o menor sentido, certo? Mas a crítica principal do vídeo era Richard apontando que a Haru tinha parceria comercial ativa com a Amazon Prime para divulgar... Com o selo da Supreme, sim, é só colocar Gucci dentro que os caras... Não, pronto, Balenciaga. Balenciaga não tem os produtos zoados? Então... Coloca o logo da Balenciaga que todo mundo vai comprar e vai achar o máximo. Exatamente a série que ela estava defendendo. E que por causa dessa conexão, é natural, né? O público não tinha como saber o quanto da opinião dela era sincera ou roteirizada pelo patrocinador. Aquela parte do não vi já amei que é constrangedor, e com relação a Haru e sua relação com o Senhor dos Anéis, a gente realmente percebe que ela gosta muito da obra, mas devido ao seu relacionamento tão assim, próximo, essa conexão tão forte com o Amazon Prime Video no momento, não dá pra saber o quanto dessa opinião é brifada, é verdade, é sincera, o quanto que ela realmente gostou, o quanto que ela pode e não pode falar. Tem certas coisas que a gente não tem como saber, ok? E basicamente é isso. Espero que a Haru não tenha se ofendido com esse vídeo, porque você não precisa acreditar, mas é a opinião de muita gente. Na visão dele, não havia problema nenhum em influenciadores ganharem dinheiro com parcerias, mas eles não podiam exigir que o público tratasse as suas opiniões como isentas de um interesse comercial. Foi nesse mesmo vídeo. O pau que você tem aí de influenciador que, tipo, tenta te vender um produto que é uma merda, mas porque eles receberam um mimo, assim, da produtora pra mentir, né? Eles acabam dando informações, omitindo defeitos. Cara, é muito. Então, é uma proporção muito grande de influenciadores que fazem isso. Então, eu dou total razão quem desconfia, sabe? Ninguém mais critica sério quando recebe uma parceria. Que o Richard comentou que o raciocínio filosófico e pacifista de Haru parecia meio riponga, tá? Abre aspas aqui. Um termo que futuramente ela alegaria no podcast ter sido algo diferente e ofensivo. Ou se tivesse ficado só por aí, seria só mais um debate de internet que acaba desaparecendo em alguns dias. Mas não ficou, e novamente o efeito Streisand cantou. Alguns meses se passaram, a Haru participou de um podcast chamado Combo Infinito. Lá, num certo momento da conversa em que o host citaram o gigante Richard, ela afirmou que teria sido vítima então de ataques misóginos coordenados e disse ali que o Richard a teria chamado de algo próximo a, abre aspas, vagabunda. Eu não processei porque eu fui legal, assim, tipo, ofensas pessoais mesmo. De cunho, assim, muito... pesado. Muito pesado, assim mesmo. Tipo, pessoas de grandes marcas vieram pra mim e falar, se eu fosse você, eu processaria e você ganharia e tal. Sério? Nesse nível? Porque, nesse nível, pelo que eu vi da gente... A respeito de Senhor dos Anéis, porque eu fiz uma publicidade. Me chama, tipo, eu não lembro o que era, mas era... Dongo Nation mandou R$1. Já gemeram? Já gemeram meu nome hoje? Kaká, boa noite, cagona. Sentimos sua falta. HJ e Mario Day e Kaká. Não, eu já tô cansada de todo dia ser Mario Day, mano. Eu prefiro o Sonic, mano. É por isso que eu sempre preferi o Sonic, tá ligado? Próximo de vagabundo, assim, sabe? Meu tipo, Deus. Uma coisa, assim, muito pesada. O problema é que isso nunca aconteceu. Em nenhum momento, Richard xingou a Haru. Então, a partir dessa fala, começou toda a confusão que fez entrar outros youtubers no meio dessa treta. Depois que a fala no podcast começou a circular, outros criadores do nicho nerd e de opinião foram se posicionando. A maioria entrou na discussão, reagindo à versão dela que pintava Richard e o grupo como um coletivo misógino organizado. O Ramsés, ele fez um vídeo questionando a acusação de misoginia. O foco dele foi no estrago que uma acusação falsa de misoginia e xingamentos feita aí por uma influenciadora com muito mais alcance do que o Richard num podcast de grande audiência poderia causar na carreira e na reputação de um criador menor. O Wagner Tomazoni, né, do canal Tragicômico, ele tinha uma relação mais antiga com a Haru. Chegou, inclusive, a meio que tentar dar uma leve passada de pano no começo, tentando amenizar esse conflito, né? Um tom mais pacificador, se a gente pode dizer assim, por conta dessa proximidade mesmo. Só que ele foi de gaiato também processado, você acredita? Completamente absurdo, está sendo processado por esse vídeo, onde eu falo que ela é minha amiga, onde eu demonstro respeito e consideração por ela, e no máximo eu falo que eu acho que ela tá errada e deveria se desculpar. Esses foram os meus ataques misóginos contra ela.
Ataques de ódio contra ela por ser mulher. Ou seja, eu fui pego de surpresa com o processo mesmo. Porque ainda que a gente estivesse mais distante, e ainda que ela não me considerasse um amigo minimamente, daí pra me processar, evidentemente, eu também não considero que a Haru seja minha amiga nem de perto, né? Não existe isso. A streamer Sakura e o youtuber Gabi, eles também foram incluídos no processo, o que meio que acabou sendo talvez um tiro no próprio pé. Mano, se ela não fala mais com você, é porque ela não quer mais se envolver com você, mano. Na moral, é isso. É isso, você é opinativo demais, ela não quer perder patrocínio. Não tem mais essa de defender, não. Ela vai te colocar no mesmo balaio, velho. Ela vai te colocar no mesmo balaio. Porque a Sakura é uma mulher, criticando outra mulher, o que por si só já derrubava então essa tese de um ataque misógino coordenado. Bom, o tio Fred e outros criadores... mano, podem simplesmente chamar ela de marmita de incel como fazem comigo, tá ligado? Fizeram reacts, análises ali, comentários sobre o caso, também foram arrastados para esse processo. Um detalhe que não passou despercebido foi que a própria Haru havia declarado publicamente que não tinha a intenção de processar ninguém, mas quando a repercussão cresceu, as críticas foram se acumulando, ela voltou atrás e entrou com um processo contra 6 youtubers e o Google ao mesmo tempo. Ninguém fez nada, No final de 2025, a Haru entrou na justiça processando 6 criadores e o Google. Os pedidos foram bem ousados, né? Indenizações de mais de 120 mil reais, remoção de cerca de 50 vídeos e o mais polêmico de todos, uma censura prévia proibindo os réus de mencionarem sequer a existência do próprio processo. Na prática, ela queria que eles fossem silenciados e não pudessem nem falar o que estava acontecendo, o que estavam sendo processados. A estratégia de Richard foi, é claro, o oposto do silêncio. Ele produziu dezenas de vídeos aí expondo a sua versão e as provas. Curiosamente, apesar de o caso durar mais de um ano, o Richard revelou que nunca precisou comparecer a uma única audiência sequer. Os juízes entenderam desde o começo que a causa não tinha muita fundamentação. A justiça negou todos os pedidos liminares de Haru, classificando a tentativa de silenciar os réus como uma censura e afronta à ordem constitucional. Em maio de 2026, Nossa, o tribunal... ridículo. Mas ela não foi a que falou que branco também sofre racismo. Mano, eu vou mandar a real aqui. Racismo. Eu vou mandar a real pra você. Racismo é qualquer um que é diminuído por conta da raça, tá? Incluindo branco. Essa é a definição de racismo. Não tem essa de gente que sofre mais. Toda raça é suscetível a racismo. Toda. Não tem essa. Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a dívida histórica enfia no cu, tá ligado? Revanchismo não vai trazer justiça social, não. Paulo confirmou a derrota por unanimidade. Os desembargadores concluíram 3 coisas principais. Os vídeos dos criadores eram meramente opinativos e críticos. Figuras públicas que se expõem voluntariamente têm menor proteção contra críticas do que cidadãos comuns. E as falas dos criadores foram uma reação defensiva legítima às declarações da própria Haru. Em outras palavras, se ela não tivesse inventado uma fala que nunca existiu lá no podcast, nada disso teria acontecido. Os pronunciamentos depois da vitória disseram muito sobre cada envolvido aí nessa disputa. O Richard, ele comemorou com 0 ressentimento e definiu o desfecho. Mano, porque foi injusto pra caralho, é por isso que ele tem que celebrar, tá ligado? Imagina você fazer uma crítica válida a uma pessoa completamente dentro da realidade e essa pessoa interpretar como, sei lá, um crime. Te imputar de misógino, sendo que você não fez nada disso. É muita meteção de louco, sabe? Tem que celebrar mesmo, porque isso daí foi provavelmente o processo mais injusto que teve, mano. Provavelmente. Como uma vitória, na verdade. Tá bom, Haru? 0 ressentimento, 0 qualquer coisa. Eu espero que você esteja bem e que você supere toda essa situação aqui que não chegou em lugar nenhum. De verdade, tenho nada mesmo contra essa moça. Não é piada, não é, é difícil, né? Mas não é gracejo, tá bom? Não tenho mesmo. O Ramsés, ele destacou o absurdo de ser acusado de misoginia e celebrou que o juiz reconheceu a tentativa de distorção da realidade. Situação não autorizada a imediata concessão de tutela de urgência na amplitude almejada pela recorrente, porque tem o potencial de efeito de... Potencial efeito de distorcer a realidade, distribuindo informação incompleta à sociedade. Ah, não me diga. O quê? A Haru querer distorcer a realidade? Logo ela que é uma pessoa que tá tão disposta a sempre falar a verdade e não mentir sobre outros indivíduos? Meu Deus. Wagner, do Tragicômico, ele foi o mais tranquilo de todos. Disse que mal acompanhou o andamento do processo e que nem estava se importando muito com isso. Essa foi a atualização do processo. Eu nem entendi se o processo ainda tá rolando.
Eu entendi que ele foi já julgado 2 vezes, em 2 instâncias, e, enfim, a Haru até aqui só perdeu. Mas não sei se o processo acabou. Claro. Eu realmente não tô sabendo. E não tô nem me importando muito, porque aparentemente a situação tá favorável pra gente, né? Então eu tô só deixando rolar. Se eu for citado uma hora, paciência. Se tiver que fazer alguma defesa, ok, que seja feita. Porque, não sei, pelo que eu estou entendendo, tem uma chance muito grande da gente vencer esse processo sem nem ter que se defender dele. Eu nem sabia que dava pra isso acontecer. Porque não tem O efeito Streisand é mano. quando alguém tenta esconder ou apagar algo, e ao tentar, acaba chamando muito mais atenção para o assunto do que se tivesse ficado quieto. O nome vem de Barbara Streisand, que processou um fotógrafo por registrar a sua mansão e transformou uma foto que ninguém tinha visto numa notícia internacional. O caso da Haru quanto mais é meio que um falam, mais chama manual atenção, de é como verdade. aplicar esse efeito na prática. A crítica de Richard sobre publicidade teria sumido da memória coletiva em poucos dias. Se ela A não fala tivesse chamado falsa no atenção e podcast mentido. já estava gerando algum desgaste, mas também teria passado. O processo transformou tudo isso num caso de mais de 1 ano, com dezenas de vídeos, cobertura constante, uma derrota pública na justiça e uma decisão judicial Sim, que agora sabendo. O moleque usou bomba tomando do Gunley. documenta para sempre que ela tentou calar críticas legítimas e perdeu. É mais ou menos o que eu e o biólogo Henrique estamos passando nesse momento com a Carol Capel. Você acredita? Bom, deixa aqui o que você acha sobre isso, todo esse processo, essa questão aí de influenciadores não gostarem de receber crítica e tentarem censurar. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Eu acho uma bosta, cara. Especialmente levando em consideração que ela mentiu descaradamente sobre os caras. Tentou plantar uma narrativa sem vergonha. E, cara, agora ela tá com uma reputação de mentirosa, né, velho? Se eu tivesse deixado passar, de boa. Até porque, mano, o que o Gigante Richard falou ali não tem nada demais. É só ter ficado calada, mano. Simples assim. Foi fazer tempestade em copo d'água, se sair de vítima, tomou no... É isso. O cara se vascou por descuido. Pois é, quis as coisas rápido demais, ó. Se lascou. Quis usar cheat ao invés de fazer as coisas na honestidade. É difícil a gente ficar muito triste, assim, sabe? Eu fico triste porque o cara era novo e tudo mais, mas, pô, imagina cair no meio... A história nos mostra de novo e de novo que algo faz mal. O cara vai lá e usa de novo. Ah, pelo amor de Deus, vai lá e usa. Bom, pena pela família dele, né, mano? Mas isso daí foi uma forma estúpida de morrer. Bora pros vídeos do Coisinha.